Fala pessoal, vamos começar aí o nosso primeiro podcast, um plano piloto aí do que a gente imagina ser o de peito aberto, né? O Open Heart Cast, onde a gente vai discutir um pouquinho de cirurgia cardíaca, um pouquinho da vida do cirurgião cardíaco e um monte de bobagem que a gente quiser conversar aí no meio. E durante essa semana, a vitória que a gente teve, o tema mais quente aí desses dias, é a publicação que o Luquinhas conseguiu fazer na Heart Lung and Circulation, que é uma revista boa, né? Tem um fator de impacto acima de 2, né? A gente comemorou muito agora que o Brazilian Journal esse ano passou para 1, e agora, essa revista tem o dobro disso, é uma revista muito importante. E foi um artigo dentro do conteúdo de cirurgia de aorta, né, Luquinhas? Como é que foi o foco desse estudo de vocês? Esse é um estudo retrospectivo feito dentro do grupo de aortas lá do INCOR. Especificamente, a população são só os pacientes que foram submetidos à cirurgia da raiz da aorta e especificamente aqueles em que foi feita a cirurgia do reimplante, né, que popularmente a gente conhece como Tirone, que é a técnica desenvolvida pelo Tirone Davi. Meu xará, não fala só Tirone não, que é meu xará. Isso é engraçado, porque nos Estados Unidos os caras chamam de técnica de David. Exatamente. Na literatura é conhecido como David Procedure, né? David Operation. E aqui eles chamam de Tirone. E ele não gosta que chame de Tirone, ele prefere que chame de reimplante. Não sei se... Deve ser humilde. Ele é um cara humilde, né? Deve ser. É um cara super simpático, né? Gente boa. E desde 2005 até 2018, que foi o período do estudo, a gente selecionou 104 pacientes. É uma população, assim... Não, gente, pra caramba. É muita gente, e principalmente quando se considera esse tipo de cirurgia, que não é uma cirurgia que é feita costumeiramente em todos os centros. Sim. Só para ter uma ideia, um dos artigos que a gente selecionou como base para o estudo, além, claro, de toda a literatura publicada pelo Tirone, foi um artigo muito importante publicado pelo COSEL. E, se eu não me engano, agora de memória, ele publicou uma experiência com 83 pacientes, feito em 2014, se eu não me engano. Então, 104 pacientes para um centro da América Latina realmente é um número muito, muito expressivo, né? É bastante coisa. Eu lembro que na aula para a Associação Brasileira de Residentes de Cirurgia Cardiovascular, o Tirone falou que ele tinha 450 e poucos casos de Tirone. O Tirone falou que tinha... Olha o Inception aí, né? O Tirone falou que tinha 450 casos de Tirone. Então, você tem 104 casos, 25%, quase 25% do 25% do que o próprio cara que desenvolveu a técnica tem, é algo relevante. Vocês, uma curiosidade, vocês falam no artigo que vocês são a maior experiência da América Latina, ou não tem, né? Claro que não, até porque é o que a gente encontrou publicado, né? A gente não tem como fazer uma comparação assim acertada de que é o maior número, embora a gente ache que seja. Eu acho que vocês deviam ser polêmicos, vocês deviam tentar, não, sou a maior experiência da América Latina, só para dar pano para manga, para alguém mandar uma carta para ele, para dizer, a gente aqui... Geral, a gente discutir aqui no podcast. Na Colômbia, a gente tem uma experiência igual, e lógico que isso gera citação, tá? Às vezes é interessante ser um pouco polêmico, apesar do pessoal ficar chateado, é melhor não fazer inimigo, não. Tô só brincando. Mas o que também a gente tentou extrair, além do próprio número, que é uma coisa interessante, sim, mas a gente sabe que já tem várias publicações desse assunto, e só publicar uma experiência, embora, claro, tenha uma relevância, não é algo que gera tanto impacto, né? E o X da questão é a gente analisar dentro dessa população uma série de casos, além da própria cirurgia que foi realizada do reimplante, também foi feita concomitantemente a plastia da válvula aórtica. Sim. Só um parêntese aqui, para essa técnica especificamente, um dos grandes limitantes para se fazer, já que você vai preservar a válvula aórtica, a válvula aórtica precisa ser boa. Sim. Né? Se você tem uma válvula que tem uma disfunção associada ao aneurisma da raiz da aorta, fica muito difícil você conseguir preservar, porque aí você opera e daqui a algum pouco tempo vai ter a falha, vai precisar reoperar para operar a válvula aórtica. Mas foi percebido que, além da dilatação do anel, né, relacionada
ao aneurisma da raiz da aorta, quando se corrigia, nem sempre o problema era unicamente o anel. Às vezes você também tinha associado o prolapso de alguma cúspide da válvula aórtica, ou cúspide não, um folheto. Né? E aí seria necessário fazer um procedimento adicional, porque quando você faz a correção da raiz, ainda ficaria um grau de insuficiência que, porventura, seria inaceitável no pós-operatório. E aí, o foco do estudo era analisar se nesses casos que é feita uma plastia, geralmente é feita uma aplicatura na margem livre do folheto, que o próprio Tirone também faz essa mesma plástica, se isso iria, de certa forma, prejudicar, né, os desfechos a longo prazo. E esses desfechos a longo prazo seria principalmente a sobrevida livre de recuperação e a sobrevida livre de insuficiência aórtica moderada e importante, que é o que o objetivo de estudar nesse tipo de paciente. E aí a gente separou, né, em 2 grupos, mesmo que retrospectivamente a gente tentou igualar os grupos, dessa forma a gente conseguiu, graças ao banco de dados da aorta, que é bem detalhado, a gente conseguiu uma série de informações de comorbidades e todo o antecedente desses pacientes, e também para ver o follow-up a gente teve que ir à moda antiga, né? Olhar prontuário por prontuário e pesquisar alguns pacientes até até ligar, fazer contato telefônico, porque a gente sabe que numa população desde 2005 a 2008, claro que esses pacientes se perdem, eventualmente não voltam nas consultas, e é preciso ir atrás para conseguir ter um follow-up mais rigoroso desses pacientes. Isso é uma das partes árduas, as partes chatas assim da pesquisa, você tem que fazer o levantamento de dados e tal, mas uma coisa assim que eu acompanhei durante o trajeto para você conseguir a sua publicação, primeiro foi o quanto que o seu artigo evoluiu durante as correções, para quantas revistas você chegou a submeter e quantas revisões você teve? A gente tinha mandado antes para outra revista, e essa foi a segunda revista, no caso, que a gente mandou. Mas já tinha sofrido uma série de revisões previamente, né? Não, isso é uma coisa que a gente não dá tanto valor, mas a importância até didática dos revisores, mesmo que o que ele revisou não aceite na revista aquele determinado trabalho, ele contribui para o trabalho tentando mostrar, apontando alguns erros, ou onde pode determinado trabalho expor melhor aqueles dados e tal. Isso é algo legal. E a outra coisa é a perseverança, né? Que, levou a rejection de um trabalho, vai em outro, de uma revista, vai em outro, até você conseguir publicar, e à medida que você vai submeter na revista, a tendência é que o artigo vai amadurecendo, melhorando. Isso não é uma coisa que a gente conversa pouco, né? Porque o pessoal acha que depois que você acabou de escrever a primeira vez, o artigo vai pronto, não? Sem dúvida. E isso é uma coisa que quem está na pesquisa vai se habituando, né? Que é levar aquelas críticas que nem sempre são muito delicadas, né? Então vem aquela série de correções que, quando você já teve um grande trabalho até conseguir enviar o primeiro esboço para a revista, e mesmo assim, depois de todo esse rigor, você recebe uma série de correções e comentários que preciso até uma das recomendações é você ler, esperar, no outro dia você vai tentar fazer a resposta para o seu revisor, porque existe uma dificuldade de aceitar realmente as críticas, que não são poucas. Quando você faz o primeiro esboço, por todo o trabalho que você teve, você pensa que o trabalho está perfeito, está pronto, e ele está longe de estar pronto, na verdade. Então, aquela primeira revisão é sempre uma lista de supermercado, de pendências a serem corrigidas, mas é o que enriquece muito o trabalho, porque por mais que tenha uma série de autores olhando aquele artigo, você mesmo já leu mais de 100 vezes, mas sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Então, esse processo de revisão realmente é o que vem enriquecer muito o trabalho. Boa. Cara, eu acho que uma coisa que a gente talvez não discutiu sobre esse trabalho, e para um pessoal que
que não lida diariamente com isso, ou se tiver algum acadêmico ouvindo, quais são usualmente as opções terapêuticas para tratar aneurisma de aorta? Quais são? Falando somente sobre o aneurisma da raiz da aorta, nós temos três técnicas que são mais utilizadas, né? Uma que é a mais tradicional, que é o Bentall, que se usa um tubo valvular com reimplante das coronárias, e tem a técnica do reimplante, que é a técnica mais usualmente utilizada do Dylan Davy, e também tem a técnica do remodelamento, né? A gente chama de Jacobi. Essas últimas duas, a válvula é preservada, né? São técnicas de valve sparing. No entanto, existem diferenças técnicas de uma para outra, né? O que se viu é que, de modo geral, o resultado a longo prazo do reimplante costuma ser melhor no que diz respeito à dilatação do anel a longo prazo, né? Em algumas situações, quando se utiliza essas técnicas de remodelamento, o anel pode voltar a dilatar no longo prazo. E no nosso trabalho, né, a gente só pegou esses pacientes que foi feita a correção pelo reimplante, e como eu tinha dito, a gente separou em dois grupos, né, os que foi feito somente a substituição da raiz da aorta, e outros casos que foi feita a plastia da válvula aórtica junto com esse procedimento. E o objetivo era analisar, será que pelo fato de a gente fazer uma nova intervenção sobre a válvula, isso iria comprometer o resultado a longo prazo? E o que foi visto, claro, que é um estudo retrospectivo, mas que quando se comparou esses dois grupos, não houve nenhuma diferença estatística na sobrevida livre de recuperação. A gente conseguiu colocar uma curva de 8 anos e não houve diferença quando se comparou esses dois grupos. De modo geral, a sobrevida livre de recuperação, que foi um resultado muito bom, né, comparável a outros centros de excelência, foi de 95%. E essa classicamente é a vantagem de você manter a própria válvula, né? Se você coloca uma prótese ali, usualmente, né, em algum momento da vida vai ter que trocar a prótese se for uma biológica. O Bentall tradicional seria com a prótese mecânica, mas tem o que pesa muito contra o Bentall é a anticoagulação a longo prazo, né, pelo resto da vida. E esses pacientes, grande parte deles também tem associado, são pacientes com síndrome de Marfan, então são pacientes jovens que em torno de 30 anos já têm uma medicação de cirurgia, e você dá a ele fazer essa correção pelo Bentall e submeter ele a uma anticoagulação pelo resto da vida, querendo ou não, é um ponto negativo. Então, essas técnicas de valve sparing, elas vêm para suprir basicamente esse grupo de pacientes, né? Pacientes jovens que necessitam fazer a intervenção na raiz da aorta e, quando possível, sempre tentar preservar a válvula aórtica. Agora, por que não é rotina fazer o valve sparing? Além da dificuldade técnica, o que é que mais que você acha que limita essa técnica ser mais utilizada? Porque a gente sabe que não é todo mundo que faz. Assim, eu sou residente, né? Estou no 6º ano agora, mas como eu acompanhei toda essa experiência com o grupo da aorta e discuti extensamente com todo o grupo e todos eles que fazem esse tipo de cirurgia, o grande limitante da técnica para realizar ou não o valve sparing é justamente a qualidade do foreto, né? Não quer dizer que se o paciente tem uma insuficiência aórtica moderada importante no pré-operatório, não quer dizer que ele não é candidato a fazer a cirurgia com preservação da válvula. O que vai definir é basicamente a qualidade em si do foreto, né? Se não tem perfuração, se não foi falsificado, mobilidade preservada. E que, claro, que após você fazer o reimplante e
tentar fazer a plástica, você precisa ter um resultado aceitável da função da válvula óptica. E para isso, o eco transesofágico intraoperatório é indispensável, né? Existem algumas medidas que, além do próprio Doppler, o jato regurgitante, mas tem outras medidas no ecocardiograma, na parte morfológica, que eles têm grande, digamos assim, têm grande correlação com os desfechos a longo prazo. Então, não é somente não ter o jato de regurgitação, também precisa ter outras medidas que é um assunto à parte, mas que definem se essa válvula vai ter um bom resultado ou não a longo prazo. É quase impossível o cara fazer, assim, é muito difícil o cara ter a segurança de fazer um tirão, ter certeza que ficou bom só com medições dentro intraoperatória, só sem um eco transesofágico, só com aqueles testes que a gente faz com soro, essas coisas, tem que ter muita confiança. E aí eu acho que vem um limitante importante, né, dentro do contexto do nosso país, que é ter eco transesofágico. Poucos centros têm isso à disposição. Não, acho que está evoluindo, né? Cada vez mais anestesistas estão fazendo, e poucos centros têm a disponibilidade do ecocardiologista ou cardiologista. São várias limitações. Tem a limitação do próprio paciente, né? Da qualidade ou não do folheto da válvula óptica, o limitante da infraestrutura, do eco e demais aparatos que são necessários para se fazer uma cirurgia com essa complexidade. E também, claro, tem a curva de aprendizado do cirurgião. Não é uma cirurgia que terminou a residência no hospital de formação, você já vai estar fazendo uma cirurgia do tirão, que assim, na verdade demora anos e anos de treinamento até você ter a segurança para fazer uma cirurgia desse porte. Das pessoas que eu estava do tirão, ele falou que uma das fellows dele acompanhou ele 6 anos e ele acha que agora tem condições de fazer com bom resultado, né? Mas, lógico, não vai fazer ao mesmo tempo que ele segue e tal. E aí é muito limitante, né? Você tem uma SEC de qualidade, entender que vai ter uma SEC longa, ter uma cardioplegia de qualidade para você poder realizar a cirurgia longa, ela é mais longa que o Benton, né? Usualmente. E tudo isso complica mais o procedimento. Bom, acho que era isso que a gente ia falar do artigo. Não vamos dar mais spoilers, né? Não vamos dar mais spoiler. Quem quiser ler, eu acho que está disponível já na versão online. A gente deixa na descrição do podcast o link. Curiosidade de ler. Open Access, a revista, né, está à disposição. E aí, quem tiver também interesse e quiser mandar um e-mail, a gente pode discutir qualquer coisa relacionada. Estamos à disposição. Boa, valeu.